Fim do último amistoso da seleção brasileira nessa data FIFA. O Brasil perde para Senegal por 4-2 e esse acaba sendo o primeiro jogo, após o 7-1, em que o Brasil toma 4 gols numa mesma partida. O Brasil teve uma atuação fraquíssima que só expõe o momento ridículo que a seleção brasileira tem atravessado. A seleção brasileira, a CBF, o elenco de uma maneira geral, a seleção brasileira está uma verdadeira bagunça. Eu quero mostrar para você nesse vídeo 5 razões pelas quais a seleção brasileira não é mais respeitada como vinha sendo respeitada anteriormente. E eu vou mostrar tudo isso para você agora, após a vinheta da seleção brasileira. Então hoje a seleção brasileira enfrentou o Senegal e acabou sendo derrotada pelo placar de 4-2. Uma partida fraquíssima, onde o Brasil criou muito pouco e se viu por vários momentos em dificuldades contra uma seleção que está longe de ser uma das principais do futebol mundial. Isso só mostra que o Brasil não coloca mais medo nos seus adversários como colocava antes. Isso mostra também que outros países que são considerados a periferia do futebol também tem evoluído, enquanto o Brasil fica cada vez mais refém do passado. Então vamos lá a 5 fatores que eu selecionei que estão fazendo o Brasil deixar de ser respeitado. Número 1. Refém de treinador. É quase unanimidade que a melhor opção nesse momento para assumir a seleção brasileira, ainda mais com a bagunça que está, é o nome de Carlo Ancelotti, técnico italiano do Real Madrid, que, ao que tudo indica, vai assumir a seleção brasileira a partir de junho, mas só de 2024, que é quando acaba o seu contrato com o Real Madrid. Isso expõe a bagunça e o desespero que existe hoje dentro da seleção brasileira. Porque o Brasil, mesmo sendo um país pentacampeão do mundo, que teve grandes nomes, está agora se rendendo a um treinador estrangeiro porque sabe que aqui não tem boas opções e sabe que precisa também de um nome estrangeiro para pelo menos dar um certo cala-boca na mídia e também nos torcedores. Essa é a estratégia de hoje da CBF. Isso nem significa que eles tenham real convicção de que o Ancelotti é o melhor nome, mas sabem que se trouxerem um nome estrangeiro, vão pelo menos ter um pouco de paz e de tranquilidade. O Ancelotti é sim um grande treinador, sempre conquistou coisas importantes por onde ele passou, mas você passar agora praticamente 1 ano e meio sem treinador é também uma situação ridícula para um país como o Brasil. Ainda mais que nesse tempo o Brasil deve ficar sem treinador e tem já início de eliminatórias, vai ter outros amistosos contra seleções importantes, tem jogo contra a Argentina. Então se o Brasil já tem demonstrado uma grande desorganização sem treinador por agora, imaginem daqui a 1 ano como as coisas estarão. Só para vocês terem uma ideia, o Tite esteve à frente do Brasil em mais de 80 jogos. E tudo bem, ganhou muitos jogos contra seleções fracas. Só que agora o Brasil, em 3 jogos sem treinador, já perdeu 2. Perdeu um para Marrocos e agora perde para Senegal. 2 seleções africanas, que antes, num passado não tão distante assim, não faziam frente à seleção brasileira de jeito nenhum. Então precisa ter um treinador o mais rápido possível para poder organizar a casa e, claro, montar o elenco dele da maneira que ele quiser. Porque você esperar o Ancelotti só no ano que vem, você está basicamente jogando 1 ano e meio de trabalho fora. Tá abrindo mão de 1 ano e meio de trabalho. Porque vamos supor que o Ramon fique no cargo, como interino. O Ramon vai ficar convocando jogadores que, quando o Ancelotti chegar, ele pode muito bem simplesmente não querer mais aproveitar. Então aí pra mim está o primeiro erro, esperar um treinador por tanto tempo. E nem digo por ser o Ancelotti, porque acho ele um baita treinador e gostaria que ele mesmo assumisse a seleção. Mas que ele assumisse agora, e não daqui a tanto tempo. Número 2, mesmas convocações de sempre. Eu não sei qual que é o seu sentimento, mas pelo menos pra mim, desde o fim da Copa do Mundo, assistir aos jogos da seleção brasileira tem sido entediante. Por muitas vezes, chato. Você olha pra TV e vê os mesmos jogadores de sempre que você já sabe o que eles vão render. Então o Richarlison, que ele mesmo se considera o super 9 da seleção brasileira, sai cara a cara com o goleiro, não consegue marcar gols. É um cara que fala muito mais do que joga. Isso você assistindo começa a te irritar um pouco, pelo menos pra mim é assim. Aí você vê Lucas Paquetá que não sai da seleção nunca. Danilo vai aí talvez pra mais um ciclo de Copa do Mundo, mesmo a gente sabendo que precisa haver uma renovação no setor. Então essas pequenas coisas vão começando a te irritar e, claro, geram cada vez mais um distanciamento do torcedor da seleção com a seleção. Podem até não ser os melhores jogadores, Mas sendo sincero, eu me sinto muito mais representado e tenho muito mais vontade de assistir aos jogos da seleção
quando vejo que entra em campo Rafael Veiga do Palmeiras, Pedro do Flamengo, André do Fluminense, porque você enxerga que aqueles jogadores realmente estão com vontade de se dedicar, de mostrar raça e vestir a camisa da seleção brasileira. Enquanto para muitos jogadores que atuam na Europa, parece que estão só cumprindo tabela, para eles é só mais um jogo. Isso ficou evidente no jogo de hoje. Enquanto o Brasil parecia ser mais um jogo, para Senegal era o jogo da vida. Não à toa, jogaram muita bola. Número 3, derrotas para países sem expressão. Nas eliminatórias no passado era comum o Brasil perder hora ou outra para a Bolívia jogando fora de casa, perder um jogo para o Chile, um jogo para o Uruguai, algo natural. Mas quando o jogo era realmente um jogo decisivo, era muito difícil o Brasil perder para seleções sem expressão. E hoje o Brasil está perdendo seu respeito perante o restante do mundo porque o Brasil não põe mais o mesmo respeito de antes. Você vê o Brasil sendo eliminado para a Bélgica em Copa do Mundo, Croácia, que são seleções que nunca ganharam a Copa. Aí você vê agora o Brasil perdendo para Marrocos, perdendo para Senegal, que são países que não têm expressão nenhuma dentro do futebol. Isso mostra que antes o Brasil, que sempre foi considerado o país do futebol, está ficando cada vez mais para trás. Fica a todo momento refém do passado e esquece de evoluir. Só vocês se lembrarem que antes mesmo, os países que não eram tão fortes e enfrentavam a seleção brasileira, fechavam a casinha e jogavam sempre por uma bola. Hoje, quem assistiu o jogo contra Senegal viu que o Senegal jogou muito mais do que o Brasil e poderia ter feito até mais do que 4 gols. Número 4, falta de lideranças. Isso é algo muito evidente hoje na seleção brasileira, e até que não é nem de hoje, mas mais ou menos desde a Copa de 2018. O Brasil não tem líderes, não tem jogadores que deem a cara a tapa nos momentos difíceis, ou que, pelo menos, motivem os jogadores nos momentos cruciais. Isso não acontece. Você vê o Neymar que é uma liderança técnica, mas não é uma liderança em termos de realmente falar com o grupo, de se impor. Você tem o Casemiro, que eu acho que é uma liderança, mas por muitas vezes essa liderança do Casemiro é transferida para outros jogadores, como foi para Thiago Silva e como agora é para Marquinhos. Marquinhos atravessa um momento negativo no PSG há muito tempo, na seleção brasileira também, e mesmo assim é considerado o grande líder. Para a sequência do ciclo agora, eu acho que o Casemiro tinha que ser o capitão e ele se impor mais como um grande líder, porque é um cara que é importantíssimo na seleção, joga muita bola, mas por muitas vezes a voz dele fica em segundo plano para esses jogadores. E ter lideranças que se imponham é muito importante, ainda mais para esse ciclo agora, porque o Brasil tem muitos jogadores jovens vindo por aí e que em breve, com certeza, vão receber oportunidades. Esses jovens vão precisar de lideranças, vão precisar de referências e no momento eu não estou enxergando isso no Brasil. Por isso que o Brasil é um time que hoje toma 2, 3 gols e um fica olhando pra cara do outro e ninguém sabe o que falar, até mesmo o capitão Marquinhos. Fica com cara de gol contra, como realmente acabou marcando hoje. Número 5, presidente que só quer aparecer. No passado, na seleção brasileira, nós tínhamos geralmente presidentes da CBF que eram condenados por escândalos de corrupção ou até outros fatores. Eram figuras sujas. Hoje a gente tem um presidente que é o Edinaldo, que a todo momento quer aparecer, dar entrevista, dizer quem ele acha que deveria ser convocado, o que ele gostou da convocação. E esse não é o papel do presidente, na minha opinião. O presidente tem que estar trabalhando nos bastidores para garantir bons amistosos, para encontrar um treinador o mais rápido possível para que a seleção não fique 1 ano e meio sem treinador. Mas não, o Edinaldo gosta de ser o presidente da mídia. Aparecer, ficar dando entrevista aqui, entrevista ali, isso eu também acho que prejudica. Fica atraindo holofotes desnecessários pra cima dele, quando o trabalho que ele tem que fazer é um trabalho bem feito nos bastidores, o que na minha opinião não tem acontecido. Então são por esses 5 fatores que basicamente, na minha opinião, hoje a seleção brasileira tem perdido o respeito perante a outras seleções do mundo. Queria saber se você concorda, se você discorda de mim, pode deixar sua opinião completa aqui nos comentários, que eu tô muito ansioso pra ver o que você pensa também. Então bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!